Hoje é dia de falar sobre um assunto que todo investidor brasileiro está tendo que acompanhar de perto. E se você não está, deveria. O arcabouço fiscal foi apresentado recentemente pela equipe econômica do governo Lula e mexeu com a performance dos ativos de risco e também da renda fixa. Você entendeu o motivo? Vem que a gente te explica. Salve pessoal, Sammy Boy! O ministro da Fazenda finalmente explicou quais são os planos do governo Lula para controlar a dívida pública brasileira. Naquele dia, o Ibovespa chegou a subir, enquanto o dólar e a curva de juros caíram. Mas agora as iniciativas estão dividindo as opiniões dos analistas. O mercado tem diferentes percepções sobre o anúncio. Bem, é muito difícil todo mercado ter uma opinião única sobre o assunto. É como qualquer coisa na vida, as pessoas têm bagagens diferentes e, com isso, leituras diferentes sobre qualquer tópico. O que a gente pode fazer, Dona, é falar de como a maior parte dos analistas fez a leitura, ou seja, uma espécie de mediana, uma média das interpretações sobre o que foi apresentado no arcabouço fiscal. Bom, vamos primeiro lembrar o que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou. O plano do governo é entregar um resultado primário positivo até 2026, ou seja, fechar o ano de 2026 com a União ganhando mais do que gasta, ou seja, não aumentando a dívida pública. Agora, em 2023, o esperado é um déficit de 0,25% do PIB, mas a meta é ter saldo positivo até 2026. O crescimento das despesas imposto pelo novo arcabouço está limitado a 70% da variação da receita, ou seja, se o PIB crescer 1% em um ano, os gastos vão poder crescer 0,7%. A regra impõe também um teto de 2,5% de crescimento real para esse aumento. E o efeito, segundo o governo, com gastos crescendo menos que a receita, se espera chegar no médio prazo a um saldo positivo. O antigo teto fiscal, para fins de comparação, limitava o crescimento dos gastos apenas à variação da inflação. Vale mencionar ainda, no caso da receita recuar, o novo arcabouço prevê um aumento de 0,6% dos gastos. É o que o governo chama de medida anticíclica. A ideia é basicamente a seguinte: se a economia vai mal, o Estado vai lá e estimula. E aí, com as metas traçadas, especialistas começaram a fazer as contas de quanto a receita do governo federal tem que crescer para que essas metas sejam batidas. Esse crescimento vai ter que vir de uma alta do PIB, de mais impostos ou, no mínimo, do fim de desonerações fiscais. O próprio Fernando Haddad falou que precisa de algo entre 100 e 150 bilhões de reais para alcançar suas projeções. A primeira grande questão é a seguinte: de onde o governo irá tirar esse crescimento de receita? Do crescimento do PIB desse ano? Provavelmente não será, porque, segundo as previsões do Boletim Focus, a economia brasileira crescerá míseros 0,9% em 2023. Já para 2024, a alta projetada é de 1,4%. Considerando a receita do governo federal em 2022, para aumentar o faturamento em 100 bilhões nesse ano, o PIB teria que crescer algo perto de 4,5%, um cenário distante do que é vislumbrado atualmente. Então, o governo vai ter que dar seus pulos. O ministro da Fazenda já anunciou que pretende, por exemplo, taxar as varejistas chinesas que vendem no Brasil. A comprinha da Shein vai ficar mais cara. Segundo ele, isso deve somar entre 7 e 8 bilhões de reais no balanço da União. O outro plano do governo é taxar os sites de apostas esportivas e isso, nas contas da equipe do ministro da Fazenda, deve render algo entre 12 e 15 bilhões. Vai ficar mais caro, então, gastar na Shein e talvez as apostas para quem faz fiquem menos interessantes, já que pagarão impostos. De qualquer forma, com essas duas medidas, falta dinheiro para bater a meta e eu pergunto, de onde esse dinheiro virá? Pois é, os analistas estão se perguntando exatamente isso. O JP Morgan divulgou um relatório no qual ele argumenta que o governo provavelmente cortará benefícios fiscais, uma vez que o Fernando Haddad já falou que não vai criar novos impostos nem aumentar alíquotas.
Para eles, o governo federal vai rever incentivos envolvendo a exclusão do ICMS, o imposto estadual, na base de cálculo de outros impostos, como o PIS/COFINS ou IR, que são federais. Isso impactaria principalmente as varejistas, que conseguem uma boa ajuda não pagando os dois impostos. O próprio Haddad falou em entrevista que não faz sentido uma empresa que está lucrando mais por conta de um benefício fiscal abater da sua base de cálculo tributos federais. No entanto, as empresas do varejo já estão sofrendo muito nos últimos tempos, dado essa fala. De acordo com o JP Morgan, dentro da cobertura deles, as empresas que mais devem sofrer com a reversão dos benefícios são o grupo Soma, a Vivara e a Arezzo. Mas a verdade é que o setor deve sofrer de forma geral. A XP também soltou um relatório parecido, falando que a exposição de companhias a incentivos como o do ICMS, entre outros, é de cerca de 31% do lucro líquido. Imagina a pancada que vai ser. Engraçado que com isso tivemos uma situação um pouco estranha. As varejistas caíram mesmo com a curva de juros futuros recuando. As ações das empresas do varejo geralmente surfam com a queda dos juros, já que o consumo depende muito do acesso ao crédito. Se o crédito fica mais caro, as pessoas acabam comprando menos. Essa é a lógica básica. Além disso, essas empresas também têm uma série de questões operacionais que envolvem capital de giro, gastos financeiros e por aí vai tudo, dependente da taxa de juros. O novo arcabouço fiscal, apesar de todas as questões que o envolvem, ajudou a curva de juros a cair um pouco. Querendo ou não, a medida pelo menos fixa uma regra para os gastos públicos, impede, em certo sentido, a dívida de crescer exageradamente, sinaliza que o governo está de olho no fiscal. Isso não entrando no mérito, por enquanto, do anúncio e da medida ser crível ou não. E ainda nessa linha de juros, o rendimento dos juros e dos títulos públicos é algo que também vale observar. A nova regra para os gastos públicos deu uma mudada nos preços dos pré-fixados. Com a expectativa que os gastos ficarão mais controlados, os juros caíram, seguindo a relação de risco e retorno. Os pós-fixados, do outro lado, sofreram um impacto porque a perspectiva de que a taxa de juros irá cair ganhou um pouco de força. Como esses títulos só calculam e pagam os rendimentos após determinado intervalo, se a Selic realmente cair, eles pagarão menos. Essa projeção derruba o valor desses produtos no mercado. Enfim, Doni, a gente tem que entender que tanto os impactos nas varejistas quanto nos títulos do Tesouro e na curva de juros, por agora, são, em boa parte, especulativos. Tem muita coisa para rolar ainda. Tem quem fale que é possível que tenhamos impostos novos, seja sobre PIX, eu já ouvi, sobre dividendos, sobre fundos exclusivos e por aí vai. As medidas sugeridas ainda vão para o Congresso, o que significa que podem sofrer mudanças. E se essas mudanças vão diminuir ou aumentar o risco fiscal, por enquanto, não dá para saber. Até mesmo a questão do fim dos incentivos fiscais não é certeza. Em relatório a clientes, o Lucas de Aragão, que é um analista político da Arco Advice, lembrou que uma medida desse tipo deve ser aprovada por maioria nas duas casas do Congresso. Mas pelo varejo ser um grande empregador no país, e pelo lobby, claro, pelas empresas terem, evidentemente, representantes que defendem seus interesses em Brasília, a aprovação não deve ser tão fácil, não. Mas se as propostas de Haddad para aumentar a receita da União enfrentarem dificuldades, os juros também reagirão, nesse caso, para cima. Como o arcabouço não prevê cortes de gasto em nenhum cenário, essa dinâmica vai ser muito importante para traçar como ficará a dívida pública brasileira no futuro. Mas provavelmente vamos ter que voltar a discutir o assunto por aqui. Enquanto isso, a recomendação geral de especialistas para investidores é ficar de olho em Brasília. A discussão vai gerar um pouco de volatilidade, evidentemente, no curto prazo e só nos resta esperar. Pessoal, programa longo, a gente mergulhou no assunto, falou bastante disso. Acho que a gente merece pelo menos um like nesse vídeo, não é não? E olha, eu quero saber também o que é que vocês acham do novo arcabouço fiscal. Depois de tudo que foi dito aqui, na sua opinião, ele vai melhorar a situação da dívida pública brasileira? Ou você acha que é justo acabar com os benefícios fiscais? Ou então é errado por ser mais cobrança de imposto e sem uma contrapartida de aumento da eficiência do setor público? Enfim, qual que é a sua opinião sobre esse tema todo? Escreve aí pra gente nos comentários. E se puder, já aproveita também para se inscrever no nosso canal Invest News, caso não seja inscrito ou inscrita.
E desde já, muito obrigado, em meu nome, em nome do Sam e de toda a equipe aqui. Mas não acabou não, hein? Vamos agora para o Giro de Notícias. A Gol estima ter obtido lucro por ação de cerca de 60 centavos no primeiro trimestre de 2023. Um ano antes, o lucro por ação da empresa havia sido de R$ 6,58, revertendo em parte o resultado negativo de R$ 7,11 sofrido no primeiro trimestre de 2021. A companhia aérea, que extinguiu 5 bilhões e 600 milhões de reais em dívidas por meio de uma reestruturação societária com o grupo Avianca, afirmou também que espera ter obtido EBITDA de cerca de 24% no primeiro trimestre. Um ano antes, a companhia obteve margem EBITDA de 16,8%. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prat, diz que a estatal vai mudar a sua abordagem de atuação em relação ao CAD, buscando se defender e ficar com ativos de refino e gás em uma estratégia diferente da vista no governo anterior. Prats não deu mais detalhes sobre a estratégia da companhia, dizendo apenas que vai argumentar e trabalhar dentro dos canais oficiais normais. O secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Paulo Bijos, diz que o ajuste fiscal a ser promovido pelo governo tem caráter gradualista e garante uma estabilização da dívida pública ao final de 4 anos. Ao divulgar o arcabouço fiscal em março, o Ministério da Fazenda projetou que a dívida bruta poderia se estabilizar em 76,5% do PIB em 2026. Na segunda-feira, na apresentação dos dados do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Ministério do Planejamento projetou uma trajetória diferente, com a dívida bruta alcançando 79,3% do PIB em 2026. Doni, obrigado pela parceria a vocês, obrigadíssimo pela audiência e nos vemos sempre no Invest News. Tchau, tchau.